quem já fez a prova já pode ir fazendo atividade de fixação enquanto eu vou fazendo aqui uma revisão oral para os alunos que ainda não fizeram a prova, tá? A gente vai começar, como falamos ontem, por redação e depois a gente faz português. Então, vocês, quem já fez a prova de redação, vai fazendo a atividade de fixação, enquanto isso eu vou fazendo uma revisão oral. E quando eu finalizar a revisão oral, a gente vem corrigindo essa atividade, tá? Então, vamos começar a revisão de hoje, tá? A gente vai falar aqui sobre o módulo 17, correspondência formal e informal, tá? Para quem tiver no PDF, módulo 17, quem tiver no livro, página 46. O que é uma correspondência, né, pessoal? É uma forma de comunicação, só que escrita, né? Como a gente aprendeu lá no nosso livro, a correspondência, no tempo, né, que os nossos pais, até muitos de nós, por exemplo, eu, quando era talvez adolescente, né, com 12, 13 anos, ainda se utilizava muitos correios para enviar correspondência para uma pessoa, né? Não sei se vocês já viram aquelas caixinhas de correio assim, amarelinha, que sempre tinha na frente da loteria. Então, era muito utilizada a correspondência por cartas. E a gente estudou tudo isso. A correspondência, né, é uma forma da gente se comunicar com pessoas que estão distantes de nós. Na época, não tínhamos, né, uma tecnologia muito avançada, como hoje nós temos, né, WhatsApp, e-mail, enfim, redes sociais, né? A correspondência era feita através de cartas. Hoje, em virtude da tecnologia, das suas ferramentas aí, a gente não se utiliza mais a escrita desta forma, né? Se corresponder por cartas, por telegramas, né? A gente não faz a comunicação mais dessa forma. Então, a gente tem lá, né, a carta formal e a carta informal. A carta informal é aquela carta que eu vou enviar, eu vou me corresponder com uma pessoa que eu sou mais próxima, uma pessoa da família, de uma forma mais, vou utilizar uma linguagem mais informal, né? Querida mamãe, estou com saudade de você. Queria muito que você estivesse aqui. Enfim, né? Essa correspondência mais informal, sem muito cuidado com as regras gramaticais. Yasmin, Isabelle, bom dia. Bom dia, professora. Meninas, nós hoje, como nós havíamos falado ontem, começamos por redação, tá? Estamos no módulo 17. Quem já fez a verificação pode ir fazendo a atividade de fixação, tá? Quem ainda não fez. Oi? De redação, sim, mandei lá no grupo do trabalho integrado e no grupo do 6º ano para vocês. Procura, dá uma olhada nos PDFs que eu mandei ontem, que você vai ver lá. Logo abaixo da nossa aula lá de português, se eu não estiver enganada, depois do link que Leidiane manda, tem lá a atividade de fixação de redação para vocês, tá? Então, prosseguindo aqui. Eu estava falando, né, que a atividade, a correspondência informal, ela é aquela correspondência que a gente não cuida muito das regras gramaticais. Eu não tenho tanta importância, eu não me importo tanto em empregar
as regras gramaticais, porque eu estou me correspondendo com uma pessoa que é próxima de mim, que é uma pessoa que eu tenho intimidade, tá? E a gente viu isso lá atrás, no início do livro 1, né? Que a gente tem várias formas de comunicação, várias linguagens, e a linguagem formal a gente utiliza para ambientes mais formais, com mais... que a gente não tem proximidade com essas pessoas, né? Um patrão, um professor, um diretor, né? A gente mantém aquele distanciamento. Já para os nossos amigos, nossos familiares, a gente trata assim de uma forma mais tranquila, né? Pode fazer uso de gírias, calão, né? Ah, brother, né? Esse tipo de linguajar. Temos lá, né, os elementos de uma carta informal são lá o remetente, o destinatário, o local e a data, o vocativo, o assunto, a despedida e a assinatura, tá? Então são os elementos aí de uma carta informal. Como eu falei para vocês, já na carta formal eu preciso cuidar dessa forma que eu vou me referir, me corresponder com a pessoa, tá? E aí eu não posso usar qualquer tipo de palavra, não posso usar gírias, eu tenho que prestar muita atenção de como eu vou organizar as minhas palavras e como eu vou aplicar na escrita as regras gramaticais. Na carta informal, os elementos dela são timbre da empresa, as iniciais do departamento, né, que está enviando a carta para o destinatário, tá? Então, tenho lá as iniciais do departamento, eu normalmente coloco lá a data, o ano, o mês, né, correspondente àquele dia que eu estou fazendo o envio daquela correspondência, o destinatário. Logo, né, se eu estou enviando para uma pessoa, vocês precisam lá direcionar para quem essa carta está indo. E a gente tem isso numa carta formal. A referência, saudação, texto da carta, a conclusão do assunto, ou seja, o desfecho, a assinatura e as iniciais do redator ou digitador, ou seja, de quem escreve, tá, pessoal? E a gente tem lá os dois exemplos no livro de vocês, de uma carta informal e de uma carta formal, tá? O texto, ele traz pra gente uma observação da questão da linguagem, como eu citei para vocês anteriormente. Numa carta informal, eu posso me descuidar um pouco mais da forma que eu vou escrever. Já na carta formal, eu preciso prestar muita atenção para fazer toda a concordância verbal, regência, enfim. Eu preciso prestar muita atenção nas regras gramaticais, tá? Dando um pulo, pessoal, para o módulo 18, ele vem falando aí sobre sinais de pontuação. E aí ele explica para a gente o que? Que os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão do texto. E tem também função de desempenhar a questão de ordem estilística, né? Ou seja, é através da minha pontuação que eu vou trabalhar a entonação, que eu vou mostrar como que eu estou falando aquelas palavras. E ao longo aí desse módulo, a gente vê aí vários sinais de pontuação. O ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, enfim. E a gente tem a utilização de cada um, né? Como que eu vou aplicar cada sinal de pontuação? O ponto ele é utilizado, né, o ponto final ele é utilizado para concluir uma ideia. Quando eu estou escrevendo e eu concluo essa ideia, eu finalizo aí a ideia que eu quero passar, eu utilizo o ponto final, tá? E isso indica o quê? Que eu concluí uma ideia, logo, voltando lá para português, eu concluo o quê? Um período, tá, pessoal?
E aí vocês se recordem lá que quando eu tenho um período, quando eu tenho uma ideia completa, uma ideia que foi concluída, eu passei toda a ideia, então eu tenho um período. A vírgula, ela é utilizada aí para indicar pausas do discurso. Só que ela não significa só isso, né? A gente tem lá outras funções da vírgula. Por exemplo, eu separo elementos de uma mesma função sintática, ou seja, João foi à padaria, comprou pão, vírgula, mortadela, vírgula, 1 litro de leite, vírgula, enfim, sei lá, um pão brioche, tá? Então, eu utilizo a vírgula para separar elementos de uma mesma função sintática. Também utilizo a vírgula para o aposto ou o vocativo, né? Aí lembrando a vocês lá que o vocativo é o chamamento. A gente viu isso na carta, né? Vocativo é a forma que eu chamo a pessoa. Pode ser pelo nome, pode ser por uma... por exemplo, vou falar com você, vírgula, meu querido, vírgula. Aí você continua a frase. Meu querido é o vocativo. Temos o aposto, que ele trabalha o quê? Explicando de uma certa forma o que eu vou falar, tá? Eu estou explicando a pessoa ou a situação que eu vou falar. No nosso livro aqui a gente tem o seguinte exemplo. Rosemaria, vírgula. Aí ele explica quem é a Rosemaria, apresentadora do programa da manhã, vírgula, falou sobre as receitas vegetarianas. Isso é um aposto, eu estou explicando o que ou de quem eu estou falando, tá? Então a gente tem essas funções da vírgula. O ponto e vírgula, pessoal, ele começa... alguma das definições diz que é uma pausa maior, né, do que a vírgula e menor do que o ponto, ou seja, eu não concluo a minha ideia, porque se eu concluísse a minha ideia, eu poria um ponto final. E não é simplesmente uma pausa de uma mesma função sintática, tá? É algo um pouquinho mais estendido. Então, é um espaço maior do que a vírgula e menor do que um ponto final. E aí, a gente tem várias utilizações para esse exemplo aí, tá? Um dos exemplos é que eu posso trabalhar a questão da separação de elementos, tá? Por exemplo, aqui, os conteúdos da prova. Os conteúdos da prova são geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, e português, tá? Joaquim celebrou seu aniversário na praia, ponto vírgula, não gosta de frio nem das montanhas, ou seja, né, de uma certa forma aí, eu utilizo para separar aí elementos de uma oração, porém com um espaço um pouco maior do que a vírgula, né? 2 pontos. Ele, além de introduzir a fala, eu posso também trabalhar os 2 pontos enumerando elementos aí. O ponto de exclamação, ele é utilizado para mostrar a exclamação, para mostrar aí uma surpresa, um desejo, uma ordem, enfim, né? Aí a gente tem várias aplicações do ponto de exclamação. O ponto de interrogação, ele é utilizado para mostrar o quê? Perguntas, né? Toda vez que a gente escrever perguntas, a gente vai utilizar o ponto de interrogação em frases interrogativas diretas, tá? Nas indiretas, a gente não tem o ponto de exclamação. As reticências, ele suprime alguma palavra, né? Mostra pensamento ali, e a gente pode também mostrar que está omitindo parte de um trecho, né? Por exemplo, eu vou escrever aqui vou fazer uma citação
de um livro, só que eu tenho partes específicas, tá? Do início, era uma vez uma menina, aí eu coloco ali reticências, né? Eu vou suprimir parte ali do meio e vou lá pro final. Que gostava de passear na floresta, tá? Então, as reticências aí, ela pode significar que eu não concluí a minha ideia, né? Mariana comprou sapatos, bolsas, anéis, e em vez de eu ir falando tudo que ela comprou, né, ela praticamente comprou quase que a loja toda, eu vou lá e coloco a reticências, então já sei que ela comprou muitas coisas, tá? Mostra o quê? Que eu tenho muito mais coisas ali para falar, só que eu só peguei ali as partes principais, mostro o pensamento, né? A situação que a pessoa está pensando. Você vai à festa? Aí coloca, né? Você marca ali com as reticências. Vou pensar, tá? Ou, como eu falei para vocês, para suprimir um trecho de alguma citação, de algum texto, que você não queira escrever tudo. Aspas, pessoal. A gente utiliza aspas para dar ênfase a palavras ou expressões. Né? Você quer, às vezes, destacar uma palavra das outras, então você vai lá e utiliza aspas, tá? Para você destacar essa palavra ou essa frase, essa expressão. Ou para fazer citações da obra de alguém. Então, quando você está citando um livro, algo que não é produção sua, você vai lá e acrescenta as aspas para destacar, para quem fizer a leitura, ela já sabe que aquele trecho pertence a algum autor, a alguma outra pessoa, tá? Normalmente, quando a gente faz citações de livros, frases de alguém, normalmente a gente, após as citações, a gente coloca lá o nome da pessoa, da obra que está se citando. Os parênteses. Ele isola alguma parte do texto ou acrescenta alguma informação ali, tá? Então, eu quero falar o quê? No nosso livro a gente tem o exemplo, um funcionário, aí entre parênteses, o mais mal-humorado que eu já vi. Ou seja, eu estou acrescentando ali uma informação que ele é muito mal-humorado. Fez a troca dos artigos. Explicar aqui. Bom dia, Rian. Bom dia, professora. Explicar ali parte de um assunto, né? Cheguei em casa cansada, jantei, entre parênteses, um sanduíche e um suco, e adormeci no sofá. Ou seja, né? A gente utiliza aí os parênteses para trazer algumas explicações. Lembrando a vocês, pessoal, que o travessão, como a gente viu lá atrás no módulo 16 ou 15, tá? Ele também tem essa função aí. Ele tem uma função também explicativa, tá? Então, há quem coloque os parênteses e há quem utilize aí o travessão para dar esse destaque aí de explicação, uma informação extra, né? A gente viu lá atrás, falando um pouquinho sobre o travessão. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos prosseguir agora no módulo 19, falando um pouquinho sobre denotação e conotação. O que é denotação e conotação? A denotação trata-se de uma forma de você falar algo, fazer citações, de criar frases que sejam no sentido real, literário. Ou seja, se eu falar flor, cachorro, enxurrada, chuva, tudo isso é no sentido literal. Se eu falei flor, realmente é uma flor, é um vegetal ali. Se eu falei cachorro, é um pet, é um bicho, é um animal. Se eu falei enxurrada, está relacionado aí a uma enchente, a muita água, né, concentrada num ponto. Chuva, chuva literalmente.
Então, é essa a ideia da denotação. Quando eu falo da conotação, eu já tenho o sentido subjetivo, o sentido figurado. Ou seja, se eu falo flor, ela é uma... ela parece uma flor. Eu não estou falando que essa pessoa parece um vegetal, né? Eu estou dizendo que é uma pessoa delicada, né? A flor é um ser, né, vegetal delicado. Aí a gente viu lá, né? Até no nosso livro tem lá o significado da palavra cachorro, tá? Eu tenho lá, no sentido, como eu falei para vocês, denotativo literal, o bicho mesmo, o animal, ou no livro ele até fala sobre isso. Eu posso estar, por exemplo, se eu falo de uma pessoa, esse rapaz, ele é um cachorro, ou seja, eu estou chamando ele de uma pessoa, né, que não tem muitos, como vou falar, é um homem, né, desaforado, é uma pessoa desprezível, né? Aí a gente tem até lá no livro uma parte, né, do dicionário que vem trazendo esse significado figurativo, popular, né? Que seria lá uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que tem mau gênio, um indivíduo desprezível, um canalha, né? Um safado, enfim, né? Aqui eu já estou trabalhando o sentido conotativo, sentido figurado de uma palavra. Por exemplo, eu falei lá enxurrada, ou seja, eu poderia construir uma frase. Eu estou sofrendo uma enxurrada de desgraças, né? Deus nos livre disso, né? Uma enxurrada de coisas boas. Essa enxurrada, o que eu estou querendo dizer? A palavra enxurrada, eu estou dizendo que muitas coisas boas estão acontecendo comigo ao mesmo tempo. Ou, né, no mau sentido, muitas coisas ruins estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente precisa captar no texto se tem um sentido literal, denotativo, ou se tem um sentido conotativo, que é figurado, tá? E estaria voltado aí para a função literária, tá? Que literatura, se vocês se lembram lá atrás, quando a gente começou a estudar narração, entrar aí pelos ramos, né, da narração, a gente viu lá que a literatura está relacionada a um mundo fantasioso, algo que não é real, tá bom? É baseado em algo real, mas que não é real, não participa da realidade, ou seja, está no campo conotativo figurativo. Dúvidas, pessoal? Não. Ok. Não, professora. Ok. Então, pessoal, no módulo 21, ele vem dando dicas aí de como a gente construir um bom texto. E aí ele vem trazendo, né, a questão da gente fazer leituras diárias. Isso ajuda na questão da escrita. A gente prestar atenção na formulação da palavra, né? Quando a gente escreve, como a gente falou lá atrás, né? Temos que primeiro prestar atenção no público que a gente vai escrever. Por exemplo, vou escrever uma redação para a escola. Então, é um ambiente formal. Eu preciso escrever de modo a observar as normas gramaticais. Então, eu tenho que prestar atenção na coerência e na coesão. Aí eu volto lá atrás, lembrando vocês, o que é coesão? Coesão é quando eu ligo uma palavra a outra de uma forma correta. Por exemplo, comi hambúrguer com batata frita, tá? Então, lembrando lá, né, as funções da preposição, preposição liga palavras, tá? Então, eu utilizei lá, comi um hambúrguer com batata fritas, com preposição. Aí eu quero falar mais, eu quero concluir a minha ideia, porque eu não concluí a minha ideia. Comi hambúrguer com batata frita quando fui ao McDonald's, tá? Então eu coloquei lá um advérbio unindo, né, as orações.
quando eu fui no McDonald's. Aí eu concluí uma ideia. Ou seja, isso é coesão, quando eu me utilizo de elementos conectivos para formar primeiro uma frase, depois formar um período. E aí, quando eu formo um período, eu tenho outro período que vai se ligar a eles. E aí eu tenho um parágrafo. Aí estamos falando de coesão na parte pequena ali do texto. E aí, conforme eu vou falando, descrevendo aquela situação, narrando, enfim, que eu vou falando sobre esta situação que eu quero trabalhar, né, sobre o lanche, sobre um passeio, eu estou pensando agora na coerência, que é o quê? A ideia de um texto completo, ou seja, por exemplo, para quem não fez lá o vídeo, quem não participou do vídeo da escola, foi passado a mesma atividade, só que escrita, né? Você agora não vai mais copiar o meu discurso, você vai criar o seu discurso e vai escrever lá. Ou seja, você precisa prestar atenção nas regras da coerência, da coesão e da coerência. Eu consegui montar uma frase e essa frase eu vou conectar a uma outra frase que vai se conectar a outra, eu tenho a coesão. Mas quando você fizer suas 10 linhas lá no mínimo, você vai ter a coerência, ou seja, esse texto precisa estar coerente. Para a gente prestar atenção na questão da coerência e da coesão textual, nós temos que ter leitura, ter hábito de ler, porque a leitura nos ajuda a prestar atenção de como as palavras se relacionam. E são essas dicas aqui que o módulo 21 vem dando para a gente, como a gente deve escrever aí um bom texto. Aí lá embaixo, né, ele dá dicas sobre como escrever um bom parágrafo, tá? Então, basicamente, né, pessoal, o módulo 21 ele trabalha isso, a questão da coerência, da coesão, você prestar atenção de como conectar as palavras, como que você vai fazer, utilizar lá aqueles elementos conectivos, né? Conjunção, preposição, advérbios, pronomes, tá? Agora a gente vai pular para o módulo 21, tá? Módulo 21, página 30, para quem está acompanhando. E aí ele vem falando sobre o poema, tá, pessoal? O que é o poema, né? O poema são escritas em versos, ou seja, lá atrás nós vimos o quê? Sobre a literatura, né, que a gente estava falando lá, sobre a narração, ela é escrita em prosa, ou seja, da forma que a gente escreve quando copia do quadro, quando a gente escreve algo em casa, né, vai fazendo uma cópia, a gente escreve do início da linha ao fim da linha. Já os versos, Júlia, bom dia. Já a escrita em versos, tá? A gente não vai até o fim da linha. Depende muito da construção do autor. Por exemplo, eu quero colocar o dia está lindo. Eu não consegui, com essa frase, chegar lá até o final da minha linha. Aí eu vou pular para a minha linha de baixo. O dia está lindo, com o sol radiante. Tá vendo? Ó, com o sol radiante. 3 palavras. Aí eu pulo para a minha linha de baixo. Com cara de verão, pulo para a minha linha de baixo. E um calor estonteante. Enfim, né, gente? Sei nem se a construção aqui tá legal, mas a ideia do poema é justamente essa, né? Cada um vai construindo da forma que quer. E aí, se o cara também quiser escrever, né, mais frases, ele escreve a linha inteira lá no primeiro verso, ótimo. Aí na segunda linha ele escreve uma palavra e ele pula para a terceira linha. Ele também pode, por quê? O gênero poema, né, a poesia de um modo geral, ela é muito livre, ela dá essa liberdade para o escritor, que é algo que a gente não encontra nessas escritas em prosa, tá?
Que é, por exemplo, seria lá uma narrativa, uma descrição, uma dissertação. A gente não pode escrever dessa forma. Já os gêneros literários, por exemplo, o poema, a gente tem essa liberdade para escrever. E aí entra lá a questão aqui que o texto até ressalta para vocês, a questão da função poética, ou seja, a forma que o artista ele acha que aquilo tá bom para ser construído é a forma que ele vai escrever. Ele tem essa liberdade. Por exemplo, músicas. Não sei se vocês já ouviram músicas que às vezes só vem falando com uma palavra e ele vai pulando. Azul, mar, céu, terra, e ele vai construindo a música e você fica assim, cadê a lógica da música? Aí depois você analisa toda a escrita e você acha ali o significado do que a pessoa quer falar, tá? Então, a música, por exemplo, ela se utiliza dos poemas, né, desse gênero que a gente está trabalhando aqui e dessa liberdade de escrever, dessa função poética aí. Então, como eu falei para vocês, o poema, o que caracteriza o poema, a organização do poema, é que ele é escrito em versos, ele não precisa chegar até o final da linha. Num poema nós temos versos e estrofes. Os versos são cada linha que é escrita, tá? A estrofe é o conjunto de versos. Por exemplo, um soneto nós temos lá 4 versos, né? Eu tenho lá 4 grupos de 4 versos, 4 estrofes com 4 versos. Esse seria um soneto. Então, embaixo, logo no finalzinho da página 30, a gente tem aí Canção do Ser. Vocês observam o quê? Que é uma dupla de versos aí. Eu tenho 9 estrofes, com cada estrofe com 2 versos, né? E você vê que ele vem rimando, ele vem trabalhando essa questão estética. No nosso exemplo acima, os poemas de Mário Quintana, ele já não se utiliza da rima. Ele vai escrevendo a forma que ele acha que está legal, a ideia dele. Já nesse exemplo que a gente tem aqui, de Rosa Clemente, você vê que ele vem trazendo a brincadeira com as palavras, né? Se a pata choca o alho, ele vai virar chocalho, né? Então você vê que ele está fazendo aqui brincadeiras com as palavras e ao mesmo tempo ele vem rimando os finais aqui: alho, calho, boca, oca, ação, coração, minhoca, dorminhoca. Ele vem fazendo essa rima. E a gente tem essa liberdade para escrever no poema, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, a rima, né, vem combinando lá a sonoridade dos versos finais, tá? A poesia está relacionada a um texto literário que apresenta aí a escrita, né, em versos, e o poema é um gênero textual que é composto de versos, tá? Dúvidas aí, pessoal? Ok, pessoal, então vamos pular para o nosso próximo módulo, que ele veio trabalhando os sinais de pontuação novamente, tá? A gente teve o assunto sinais de pontuação lá no módulo 18 e aqui ele veio trabalhando parte do conhecimento que a gente já adquiriu lá no módulo 18 e ele vem trabalhando aqui. Ele vai dando dicas de como fazer uma interpretação de texto, né, através da leitura. Você relê o trecho ali que você não compreendeu, lê várias vezes, lê com calma, com paciência, com atenção, tá? E aí você também fazer, né, destacar trechos ali para você depois pesquisar qual é o significado, qual é a colocação daquela palavra dentro do trecho, tá? E depois ele traz
nesse mesmo módulo, que é o módulo 22, ele vem trazendo como você fazer a interpretação de uma questão, que vem trabalhando a mesma ideia, né? Você pega o texto ou a questão e vai lendo as partes dela para você compreender. Depois que você leu um trechinho, compreendeu aquilo, vai até o outro pedaço, né? Pontuado, né, pessoal? Compreendeu? Compreendi agora a primeira parte e a segunda parte. Então agora você lê tudo para você juntar as ideias e compreender essa ideia no total. Então ele vem dando essas dicas para gente, como interpretar textos, você compreender textos e como interpretar as questões. E aqui, gente, no Sintetizando, ele vem trazendo uma informação aqui importante para a gente sobre a pontuação, que são recursos gráficos próprios da linguagem escrita, tá? E aí ele traz o quê? Aquela informação que eu já havia falado para vocês. Quando a gente escreve, nós não temos os recursos de estar pausando a fala, de estar fazendo a entonação para você entender se é um espanto, se é um susto, se você está aborrecido, né? Quando a gente fala, todos esses recursos estão na nossa boca e no nosso rosto. Quando você está aborrecido com alguém, você fecha a cara, a pessoa sabe que você está falando aborrecido. Quando você está feliz, normalmente você vai falar com um sorriso, né? Um ar de sorriso no rosto, né? Aquele entusiasmo, dessa forma assim. Porém, na escrita a gente não tem esse recurso expressivo do rosto, da entonação da voz. E a gente vai fazer isso através da pontuação. Então, é por isso que é importante a gente prestar atenção em quais sinais gráficos vamos utilizar para que o leitor compreenda o que você quer falar. Se é uma pergunta, interrogação, se é uma exclamação, se você está ali tendo um susto, tá? Muito alegre, né? Exclamação. Eu quero dar uma pausa aqui na minha fala. Tá vendo como eu dei agora? Vou colocar uma vírgula. Então, é muito importante a gente compreender os sinais de pontuação. Pessoal, a gente dando um pulo para o módulo 23, a gente falou sobre o acróstico, tá? O que é o acróstico? É quando a gente pega uma palavra, que pode ser um nome, pode ser um substantivo simples, composto, pode ser próprio, enfim, tá? Eu pego uma palavra, coloco ela no meu eixo vertical e a partir da inicial dessas palavras aqui, dessas letras, tá? Eu começo a produzir frases ou versos, tá? Então isso que é um acróstico. E aí a gente estudou que há vários tipos de acróstico, por exemplo, o alfabético, o mesóstico, tá? No livro de vocês, como eu falei lá nos vídeos que nós fizemos, tanto na aula de reposição e quanto no vídeo que eu gravei para vocês no dia que nós estávamos impossibilitados, né, de estar juntos por conta da internet, por conta do Facebook, que estava tendo bug. Aqui ele não me dá o nome do mesóstico, mas ele me fala o conceito dele, que é o quê? Que é quando essa palavra, eixo, ela está no meio da minha frase ou do meu verso, tá? E aí no vídeo que eu mostrei para vocês lá, que eu gravei, tem lá, por exemplo, a palavra família, né? Que ele vai, a partir do eixo família, ele vai construindo palavras e família acaba ficando no meio desses versos, tá, pessoal? Então, isso que é um mesóstico e aqui ele dá o exemplo pra gente. Era um recurso também muito utilizado, né? Foi primeiramente utilizado lá na antiguidade, utilizado por monges, né? Que eles escreviam e ao final, em vez deles assinarem, como hoje nós fazemos, né? Assinar um texto,
né? Eles punham lá o nome do autor na horizontal e a partir dessa horizontal eles escreviam versos ali, tá? Então, também um recurso utilizado lá na antiguidade, né? Nos períodos monásticos, tá, pessoal? Dúvidas, galera? Não. Ok. Mini conto, pessoal. Então, a gente tem lá, no módulo 24, o mini conto, que traz lá estruturas de um conto, só que de uma forma bem reduzida. Então, a gente tem lá que o mini conto faz parte de um texto narrativo, tá? É um gênero do texto narrativo e por ele ser narrativo, ele precisa ter todos os elementos de uma estrutura narrativa. Quais são esses elementos da estrutura narrativa? São o personagem, o tempo, o espaço, o enredo e principalmente o narrador. Se eu estou falando que é uma narrativa, eu preciso ter o narrador. Partindo, né, dessa questão da estrutura narrativa que o mini conto apresenta, vamos a algumas características, né? A concisão, que é o que? Trabalhar a ideia central, ou seja, ele não fica ali, né, falando muito, ele vai direto ao ponto, é o objetivo. A narratividade, que são o quê? São os elementos da narrativa, não tem a descrição. A descrição. Professora, eu caí da aula, mas já voltei. Ok. A descrição é quando eu descrevo algo. Eu posso ter uma descrição na narrativa? Claro, a gente sempre tem uma descrição na narrativa. Porém, no miniconto, a gente abre mão da descrição. A gente vai direto ao ponto, a exatidão, né? A gente utiliza as palavras corretas e precisas de uma forma a ser muito breve e passar a informação ali necessária, tá, pessoal? Outros pontos aí que caracteriza o miniconto, tá? E diferencia o miniconto do microconto são a questão dos... no miniconto eu tenho o limite até 50 palavras. No microconto, eu tenho o meu limite é de 150 caracteres somente, tá? Então, nesses caracteres estão relacionados aí a letra, o ponto e o espaço. Ou seja, cada espaço que eu dou é menos um caractere que eu uso, tá? E assim a gente consegue formar um microconto com até 150 caracteres. Um detalhe aqui, pessoal, importante é que o microconto ele está mais voltado para essa questão da internet, né? Você encontra muito em Twitter, em posts, né? Que são essas palavras assim bem rápidas, né? E que você, na verdade, você lê aquele trechinho ali, aquela oração e você precisa compreender o que está por trás. Você precisa achar os elementos da narrativa aí. Você precisa ver quem é o personagem, identificar o tempo, o espaço, o que ele está querendo narrar, ou seja, qual é o enredo ali que ele está querendo narrar, tá? Porém, todos eles aí mantêm a estrutura, né, a essência de um conto, tá, pessoal? Galera, alguma dúvida? Não, professor. Ok. Sem dúvidas. Ok, pessoal. Vocês já fizeram a atividade de fixação? Não, professor, eu não fiz ainda não. Oi, professora. Atividade de fixação. Vocês fizeram? Eu entendi você dizendo que vocês já fizeram.
A prova? Eu entendi você dizendo se a gente já fez a prova. Ah, tá. Pessoal, quem fez a atividade de fixação? Para a gente corrigir. Vamos lá, pessoal, corrigir a nossa atividade de fixação? Lembrando a vocês, tá? Que quem ainda não fez as verificações bimestrais, vocês podem aí estudar pelo livro e pelas, quem não tiver livro, né, pelos PDFs que foram enviados para vocês, referentes ao livro e pelas atividades de fixação também, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Número 1, relacionado aí ao módulo 20. Só lembrando a vocês que tinha uma atividade de fixação anterior que foi enviada para vocês, que era do módulo 17 ao 19, tá? Então vocês, quem vai estudar pelas atividades de fixação, pessoal, são duas atividades de fixação, do módulo 17 ao 19 e este que a gente vai corrigir agora, do 20 ao 24. Então, vamos lá corrigir para a gente finalizar nossa aula? Número 1. O que é produção textual? Alguém fez? A produção de texto é o ato de expor por meio de palavras as ideias sobre determinado assunto. Correto, perfeito. 2. Para produzir bons textos e falar bem, o que é necessário? Alguém fez, pessoal? Como eu falei para vocês anteriormente, tá, pessoal? Para eu produzir bons textos e falar bem, é importante eu ter o que? O hábito, eu desenvolver o hábito da leitura, ou seja, quem ler muito consegue falar bem e escreve bem também, tá? 3. Quais são as 5 dicas sobre um parágrafo? Módulo 20 lá, tá, galera? Livro 4, quem estiver acompanhando no livro. Alguém fez essa, pessoal? 1. Para cada parágrafo, uma ideia. 2. O tópico frasal deve ser conciso. 3. Não existe regra que determine o tamanho exato do parágrafo. 4. Ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão. Essa é a estrutura do parágrafo. 5. Se preciso for, reescreva o texto. Exatamente, perfeito. Agora, módulo 21. O que é poema? Alguém fez? É um gênero textual composto em versos que normalmente emprega recursos sonoros e palavras em sentido conotativo ou figurado. É só a Leandra que está me respondendo, né? Sim. Ok. 5. Como é organizado o poema? A organização do poema em versos pode ser considerada o traço distintivo mais claro entre o poema e a prosa, que é escrita em linhas contínuas ininterruptas. Perfeito.
O que é poesia? Poesia é um texto literário que se apresenta quanto à forma em versos em que são extrapoladas a sonoridade das palavras, rima, ritmo, repetição de sons, etc. As imagens e as subjetividades do eu li. Perfeito. O que são rimas? Rima é a repetição constante do último som dos versos dos fonemas que seguem. Certo. O que são versos e estrofes? Verso, cada linha de uma estrofe, e estrofe, conjunto de versos. Certo. Aí agora a gente vai pular para o módulo 23, tá? O que é acróstico? Alguém fez? Acróstico é uma composição escrita feita a partir das letras iniciais de palavras isoladas ou localizadas no início ou no interior de frases e de versos. Certo. Tá correta a sua resposta, tá, Leandra? Só que eu pulei lá do módulo 21 para o 23. Vou voltar aqui para o 9, que eu pulei aqui. O que é pontuação e qual finalidade possui no texto? Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita, embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da voz. Certo, perfeito. 10. Quais dicas são dadas para interpretar um texto? 1. Leia todo o texto. 2. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. 3. Ler o texto pelo menos umas 3 vezes. 4. Ler com Perspicácia. sutileza. 5. Voltar ao texto tantas quantas vezes precisar. 6. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. 7. Partir o texto em pedaços, parágrafos, partes, para melhor compreensão. Como interpretar. Não, é só até aí. Aí a de baixo, a próxima questão é quais dicas são dadas para interpretar questões? 1. Centralizar cada questão ao pedaço do texto correspondente. 2. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. E 3. Marcar a resposta correta apenas quando for entregar a avaliação. Certo. Aí a 12, você já respondeu o que é acróstico. 13. A composição escrita a partir das letras localizadas no interior das frases e de versos é chamada de... Conseguiu fazer essa? Essa daí, pessoal, é justamente a que eu falei para vocês lá, os tipos, né? Que a gente tem alfabético e a resposta a essa pergunta é mesóstico, tá? Que é quando eu tenho uma palavra ali no eixo e eu escrevo a partir dessa palavra, só que esta palavra estará no meio, no interior da frase. Então, isso é um mesóstico, tá? 14. Além dos acrósticos, que são formados pelas letras iniciais da frase, quais os outros tipos existentes? Eu até já respondi aqui, pessoal. Alguém fez? Os outros tipos existentes são
os alfabéticos, tá? E os mesósticos. Alfabético, eu vou utilizar as letras do alfabeto para eu formar frases, versos, tá? E o mesóstico, como eu falei para vocês, é essa definição que a gente encontra aqui na pergunta da número 3. É uma composição escrita a partir das letras localizadas no interior de frases e de versos, ok? 15, pessoal. Quando foi usado pela primeira vez e qual foi o objetivo do acróstico, tá, pessoal? Alguém fez a 15? Como eu falei lá para vocês, pessoal, quando eu estava fazendo a revisão oral, ele foi utilizado pela primeira vez como assinaturas de nomes, tá? Lá pelos monges da antiguidade. Então, na última, eles acabavam de escrever a composição deles e a última, no caso, a última estrofe ali, eles colocavam o nome deles na vertical e escreviam os versos a partir das letras ou iniciais do nome deles, tá? 16. Como são lidos os acrósticos? Alguém fez? Eu vou responder, mas eu não fiz na série. Pode falar. A partir dos acrósticos que são lidos em sentido vertical, são formadas palavras ou frases. Eles refletem uma preocupação com a forma do discurso, motivo pelo qual são um dos recursos utilizados na função poética. Certo, está correto. Mas aí você poderia ter parado aí quando você falou, né, que eles são lidos no sentido vertical e são formados a partir de palavras e frases, tá? Só até aí tá bom, mas está correta a sua definição. Sua resposta está correta. 24. O que é um mini-conto? Módulo 24, número 17. O que é mini-conto? É um texto marcado pela concisão, no qual sugerir é mais importante que descrever, mantendo-se os principais elementos do conto e a estrutura de começo, meio e fim. Correto. Perfeito. Continua sendo a Leandra que está me respondendo? Sim. Ok. 18. Nesse gênero está presente elementos essenciais da tipologia. Alguém conseguiu, pessoal? É da narrativa, tá, pessoal? A resposta aí é narrativa. Lá no início, quando a gente começa a fazer a leitura, ele vem falando sobre a narrativa. E eu também venho aqui endossando essa informação para vocês, tá? O mini conto, né? Ele é um gênero que pertence ao tipo textual da narrativa. 19. Quais características do mini conto? Concisão, narratividade, efeito, abertura e exaltidão. Correto, perfeito. 20. Quais diferenças entre o mini conto e o microconto? Alguém fez essa? Na nossa aula, pessoal, eu falei sobre isso. A diferença... Professora, posso falar minha resposta? Pode.
Mini-conto, um conto muito pequeno associado ao minimalismo. Um microconto, rápido, conciso, escolha de palavras certas, narratividade. Está correto, tá? Porém está incompleta. Por quê? Praticamente, as únicas diferenças entre um e o outro é as limitações que eles dão. Por exemplo, a questão de ser conciso, de utilizar as palavras certas, certas no sentido adequada, né, para mais objetiva. Isso está correto, mas você de uma certa forma descreve os dois, tá? Tanto o mini quanto o micro. A diferença aqui, o que diferencia um do outro é o tamanho deles. O mini conto, ele libera pra gente aí, ele nos dá um limite de até 50 palavras. Já o micro conto, ele te dá um limite de até 150 caracteres. Ou seja, é porque isso não é do tempo de vocês, né, meninas e meninos. Mas, por exemplo, no celular, até hoje a gente tem essa função lá. Tem aquela mensagem lá, né, que vem básica no celular. Não é o WhatsApp, tá, galera? Não é Message, não é, enfim, Twitter, não é nada disso. É o que? Twitter eu não sei porque eu nunca tive, mas acho que o Twitter é assim também, ele é limitado. Mas, por exemplo, se vocês pegarem, abrir o celular de vocês, tem lá aquele iconezinho de mensagem, que às vezes chega aquelas mensagens chatas da operadora, enfim. Ali você só consegue escrever no máximo 150 caracteres. Ou seja, é aquilo ali, entre espaços, espaços, né, que você dá entre uma palavra e outra, sinais de pontuação e letras. Ali seria mais ou menos essa definição aqui do microconto. Eu só consigo escrever ali 150 caracteres. Eu não consigo escrever 50 palavras. Vocês podem fazer aí a experiência. Escrevam 50 palavras, pode ser as menores que forem. Elas ultrapassarão 150 caracteres. Tá? Então, essa que é a diferença, é o limite que se dá no mini-conto, que são 50 palavras, e o microconto, que são 150 caracteres. Depois vocês entram lá na mensagem, né, o iconezinho mensagem do celular de vocês, escrevam lá. Só tem 150 caracteres. Então, essa é uma das diferenças do microconto para o mini-conto. Pessoal, dúvidas? Não, professor. Ok. Vou fazer aqui a chamada para a gente finalizar a nossa aula. Leandra? Presente. Pode sair, professor? Pode sim. Júlia? Presente. Rian? Presente. Tchau, professora. Tchau, até daqui a pouco. Natan? Presente. Tchau, até daqui a pouco. Karina? Professora, você já chamou a Isabelle? Ainda não. Karina? Isabelle? Isabelle presente, professora. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, até daqui a pouco. Ana Luísa? Ana Beatriz? João Levi? Presente. Yasmin? Professora Ana Beatriz, sem querer sair da sala, tá bom? Ok. Wallace? A senhora já me chamou? Ana Beatriz já. Tá bom, presente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Wallace? Presente. Wallace presente. E Anderson? Presente, professor. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até.